Olá pessoal, boa noite, maravilha, sejam bem-vindos ao programa Liberdade e Vida e Liberdade e Vida só em Jesus Cristo, aleluia. Programa Liberdade e Vida e Liberdade e Vida só no Senhor Jesus. Graças a Deus, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, aqui no bairro Nova Era, pertinho aqui. Segunda paralela São Francisco. É maravilha, glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha. Até que enfim, parte técnica. Então, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, paralela Garagem São Francisco, a empresa de ônibus que faz a linha da Zona Norte. E nós vamos estar juntos mais uma vez nessa noite. Ontem eu estava de poncho, ontem eu já estou de camisa de manga comprida. Não deu nem tempo de ir, né? Acabamos de chegar agora, o dia inteiro fora, aliás, uma parte do dia fora. Saímos de uma escola de sabedoria muito bacana, né? Que aí deu para a gente poder ter uma ideia de como a gente deve se proceder em relação a essas mídias sociais, né? Foi uma coisa bem bacana. Você depois assiste aí logo após, né? Aí atrás um pouquinho no Facebook. Aí você vai lá no YouTube e faz um trabalho bem bacana. Como eu falei com os irmãos, né? Ou seja, você que nos ouve também pelo Face e pelo YouTube, a gente está incorporando algumas coisas interessantes, entendeu? Nós estamos incorporando coisas dentro do programa e também há um interesse nosso, porque já era fato, porque já tínhamos anunciado isso em Assembleia da Igreja, na Assembleia Geral, e isso era fato de estar acontecendo. Então, e o programa vai se encorpando, a gente vai trazendo algumas coisas bacanas para poder participar conosco, e hoje estava lá o Fabinho, né, coordenador de jovens da nossa região, da região que nós estamos como superintendentes, né? Graças a Deus foi muito bom para nós que temos, para todos, né, que temos filhos e temos filhos adolescentes, né, pré-adolescentes, jovens. É muito bacana tudo aquilo que nós informamos e assim a gente vai estar participando juntos, né? Eu acho que isso é bacana, vai trazer coisas bacanas para a gente em nome de Jesus. Isso tudo qual o objetivo disso? É de te ajudar, viu, filhão? O objetivo principal do programa Liberdade e Vida, que nós estamos agora, 9h30, e do programa Encontro com a Palavra, é simplesmente para te ajudar, para te apoiar, cooperar com você. Você ter um tempo aí de meia hora, 45 minutos, às vezes, de estar sentado com alguém do seu lado, a sua família, ouvindo a palavra, né, orando juntos, enfim, recebendo a palavra de Deus no seu coração. E a gente fica muito feliz por essa oportunidade, né, que nós temos. Nós fazemos as nossas lives lá na igreja, abrimos a igreja presencial e online. Sexta-feira que vem agora, dia 17, né? Eu acho que é dia 17, isso, dia 17, nós vamos estar presencial, a logística está pronta na igreja e também vamos estar online, ministrando o nosso culto, orando por você, clamando a Deus por sua vida, pelo seu lar, no nome de Jesus, tá bom? E isso vai ser contínuo agora. Quando nós voltarmos, né, desse processo todo que nós estamos vivendo, nós vamos estar de uma forma contínua, né? E para poder estar abençoando outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer uma leitura de uma passagem bíblica, ai, ai, muito bacana, né? Uma passagem bíblica bem legal. Às vezes a gente está assim olhando o mundo, né? Olhando as coisas que estão acontecendo
A Bíblia Sagrada retrata muitas coisas interessantes, né? A Bíblia é fantástica. E ela já retratou fome, já retratou momentos desesperadores sobre a face da terra, momentos, momentos complicados, né, na vida judaica e na vida cotidiana do ser humano, né? Por isso que eu amo, particularmente eu amo a palavra de Deus, né? É lógico que isso, amar a palavra de Deus é a mesma coisa que jogar água na água, né? Todo cristão, ele ama a palavra de Deus, mas eu não sei, antes de eu me converter, eu achava que crente era ignorante, estúpido, e depois que eu me converti, eu conheci uma casa chamada Casa da Bíblia, aqui em Juiz de Fora, e eu fiquei apaixonado quando eu fui lá a primeira vez, quando comecei a fazer o seminário teológico, hoje Instituto Teológico Quadrangular. Fomos, depois de um processo de aluno, professor, chegamos a ter a honra e o privilégio de servir a Deus ali durante 10 anos preciosos, maravilhosos, e hoje também um legado bacana com a pastora Conceição Esperança e toda a sua equipe. E quando nós começamos a fazer o seminário, nós conhecemos essa Casa da Bíblia, e eu fiquei apaixonado quando entrei e olhei os livros que tinham ali, enciclopédias, e eu virei um cliente em potencial daquela casa. Tenho saudades do irmão César, temos um apreço muito grande por sua esposa e, e a sua família, enfim. E nós ficamos clientes ali. A irmã, sua esposa, me esqueci o nome agora, me perdoe, o irmão César, e que era o dono, né? E a gente comprava ali livros, enciclopédias, bíblias, e ali eu fiquei vendo o quanto o cristão ele tem um arsenal de conhecimento, né, bíblico, teológico, filosófico. Eu comprei uma enciclopédia filosófica lá, olha, fantástico, sabe? Fantástico. Então a gente começou a amar a Bíblia Sagrada, e hoje, mais do que hoje, a gente vê muitas coisas acontecendo que a Bíblia Sagrada dá uma margem de interpretação, de exemplos também para a gente. Eu gostaria de compartilhar algo com você nessa noite, de um tempo muito ruim que Israel enfrentou na época de Abacuque, um tempo muito difícil, né? Um tempo muito complicado, um tempo muito apertado, né? Que Abacuque passa, né? O profeta, não é o Abacuque que passa, né? É a história que registra, né? E esse profeta ele é levantado numa época em que os babilônios estavam se tornando o império mais poderoso da parte do mundo. Então Abacuque ele não entende como pode haver tanta maldade e injustiça em seu país. Então ele se levanta como um profeta em meio a essa injustiça, em meio a essas maldades. Ele também não entende por que Deus tolera os babilônicos, né? Um povo mau e cruel que ameaçava conquistar as terras de outros povos. E ele indaga, né? Será que Deus não se importa com isso? E Deus responde a algumas perguntas do profeta. Então a mensagem principal deste livro que nós vamos ler é que Deus vai salvar o seu povo da fúria do inimigo. Olha que interessante a mensagem central de Abacuque, né? Em relação ao que estava acontecendo naquela época, um povo cruel, violento, eram os babilônicos, que estavam tomando, conquistando todas aquelas terras, escravizando os povos naquele tempo, trazendo os povos, subjugando os povos à sua cultura, à sua ideologia e aos seus deuses,
quando na passagem de Daniel, no capítulo 1, 2, 3, quando começa a trazer ali o domínio babilônico, Daniel começa a escrever na época desse domínio, ele fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade era Ananias, Azarias, eles eram nomes bíblicos que foram transformados em nomes babilônicos, e cada nome que eles recebem estava se referindo a um deus babilônico, né? Então, esse povo era cruel no domínio, na crueldade de tratar essas pessoas, de dominar as terras, e não era só um domínio territorial, era um domínio econômico. Nosso Deus, parece que eu estou falando alguma coisa de propósito. Não, não, a Bíblia Sagrada está aqui, ó, não é de propósito, mas é para você ter uma ideia do que Deus vai fazer e fará por nós, para a glória do nome dele. Nós vamos chegar lá. Então, olha só, não era apenas um domínio de territórios, mas era um domínio econômico, era um domínio ideológico e era um domínio espiritual. Porque todos aqueles que foram escravizados por Babilônia e foram levados, os melhores, foram levados, os mais inteligentes, os mais capazes de Israel, foram levados para trabalhar diretamente com o rei, na época Nabucodonosor. Ele faz com que o nome daqueles jovens, Ananias, Misael e Azarias, Ananias, Misael e Azarias, eram nomes bíblicos, eram nomes de interpretação hebraica. E aí, quando eles são adotados, levados como escravos para a Babilônia, o nome deles é trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram nomes voltados aos deuses babilônicos. Então era um domínio territorial, era um domínio econômico, porque foi um dos impérios mais ricos da história humana, foi um dos impérios mais poderosos economicamente da época, do mundo da época, e também era um domínio ideológico e um domínio espiritual, porque trocava o nome das pessoas que estavam ali. Interessante essas coisas, né? Então Abacuque, ele surge como um profeta em meio a esse caos, né, provocado pela Babilônia. Ele entra como um profeta trazendo da parte de Deus uma palavra, né, dura contra a Babilônia e também de consolo para o seu povo que estava ali sendo usado como escravos naquela época. Abacuque, ele questiona Deus como todo ser humano, como todos nós às vezes questionamos, por que isso ou por que daquilo, e Deus vem respondendo a Abacuque. O bom, né, que os nossos questionamentos não serão, os nossos questionamentos serão respondidos por Deus, graças a Deus, né? Por isso que lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz, nos aproximemos e nos acheguemos a Deus e razoemos ao Senhor, né? Com o Senhor. Se os nossos pecados foram vermelhos como o sangue, como o carmesim, se tornarão brancos como a neve, se tornarão brancos como a lã. Então nós devemos razoar, perguntar a Deus, lógico, com temor às coisas de Deus, com reverência a Deus, né? Nós devemos sim questionar por causa de tanta crueldade, né? Foi colocado, né, a crueldade que havia sobre o povo naquela época, exercida pelos babilônicos. Então, por que tanta crueldade? A que ponto o homem chega para sustentar, me perdoe, para sustentar suas posições, suas vaidades, os seus pensamentos, né? A que ponto chegou Nabucodonosor? Nabucodonosor chegou ao extremo do orgulho humano, que ele é levado por uma palavra profética, ele é levado ao pasto,
cresce pelos e ele se torna como um animal ali por causa da sua arrogância e sua soberba. Né? Ele vai para o mato, ele vai para a floresta viver como um animal. Tamanho era a soberba daquele rei. Olha o que virou. Em Atos também a palavra de Deus fala que Herodes foi comido de bicho por causa da sua arrogância, né? Por causa da sua prepotência. Então, Abacuque, ele faz esses questionamentos, né? Interessante que nós também estamos numa época de fazermos esses questionamentos, né? Por que tanta crueldade? E Deus responde a Abacuque, e aí Abacuque termina o seu livro com uma expressão muito maravilhosa, muito poderosa. Eu quero compartilhar contigo, que diz a seguinte coisa: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelhas nos campos, nem o gado nos currais, mesmo assim darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e ele me leva para as montanhas, aonde eu estarei seguro. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga maravilha, Espírito Santo. Abacuque encerra o seu livro. Olha que coisa interessante, né? O que é o confiar na palavra de Deus? Ele era um profeta, ele falava da parte de Deus ao povo, né? Então ele começa questionando, perguntando por que tanta maldade, como nós começamos a falar, não querendo ser repetitivo, mas reforçando, né? Por que isso? Por que tanta maldade, crueldade, tanto orgulho, tanta soberba? Por que tanto isso, tanto aquilo? E ele passa por esses questionamentos. Deus usa a boca dele para falar com o povo, mas ele não é só usado para falar com o povo. Olha que coisa poderosa. Tem muitos. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu vou falar, viu? Você me perdoe, mas não me leva a mal. Mas tem muitos profetas que falam para o povo, mas não falam para eles, né? Tem muito profeta que fala assim, faz isso, mas ele não faz. Tem muito profeta que fala assim, faz isso, mas ele mesmo não faz, né? Os profetas bíblicos falavam e faziam. Os profetas falavam de temor e tinha temor. Os profetas falavam de obediência e tinha obediência. Hoje, desculpa, me perdoe, essa não é a minha intenção, mas hoje tem muita coisa. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não é verdade? Então não é por aí, né? Não é por aí. Então nós vemos um profeta vivendo aquilo que saía da boca dele. Glória a Deus, aleluia. Ele falava e ele vivia, por isso que ele encerra o livro dele, a passagem dele, o momento dele, ele encerra de uma forma maravilhosa. Ele encerra dizendo, ainda que as figueiras não produzam frutas, nem as parreiras deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, e nem o trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, olha só, mesmo assim darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Coisa fantástica, né? A ação de graças, falei essa semana, que não pode faltar nos nossos lábios nesse momento que nós estamos passando, nesse tempo de transformação que nós estamos passando, não pode faltar nos nossos lábios um cântico de gratidão. O cântico de gratidão. Nós estávamos lendo hoje, até salvei para ler mais tarde, depois com o tempo,
estava lendo para fazer também uma anotação, acabou que depois eu me esqueci de fazer essa anotação, mas eu estava lendo algumas coisas sobre o tempo que nós estamos vivendo, e esse coronavírus ele vai trazer uma transformação na sociedade, de uma transformação violenta, né? Vai trazer uma transformação muito grande, e até falamos isso, da mesma forma que ele vai transformar a nossa vida secular, nós temos que aproveitar para transformar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Da mesma forma que tudo isso vai ser muito acelerado, a evolução será tudo muito acelerado, e o interessante é que esse médico, né, esse cientista, ele tem uma fala muito inteligente, e ele fala da seguinte forma, que a mudança de ano e a mudança de século, as transformações dos anos e dos séculos, não acontece na virada, por exemplo, 2019 para 2020, não há mudanças nessas viradas. Do século XIX para o século XX, não há mudanças nessa virada. As mudanças do século e dos anos acontecem no decorrer do século e no decorrer dos anos por algum evento que acontece, como, por exemplo, ele traz de uma forma muito bacana a Segunda Guerra Mundial. Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, não foi na virada do século, mas foi no momento do século, o que acontece? Houve uma grande transformação na sociedade. Então, a gente está no século XX, nós estamos no século XXI, nós não viramos o século ainda, mas o que aconteceu esse ano vai transformar o nosso século. Vai transformar a nossa década. Vai transformar a nossa década. Quer ver? A década de 2000 a 2020 houve uma grande transformação nessa década. Lembra das Torres Gêmeas nos Estados Unidos? O World Trade Center? Olha só que bacana, até falei inglês agora. Olha só o que aconteceu. A partir daquele evento, o mundo todo mudou. Mudou. A tecnologia avançou, o reconhecimento de face, a segurança, tudo mudou, lembra? Dentro da década de 2000 a 2020 houve uma mudança radical no nosso comportamento quando houve a destruição, a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Aquela década mudou, evoluiu, segurança, um aparato de segurança, foi desenvolvido a segurança da inteligência, né? Hoje, dentro de uma sala se descobre muitas coisas, as guerras mudaram, o drone chegou no final do século, no final da década, trazendo uma transformação grande. Os drones hoje alcançando, fazendo, filmando, analisando, enviando sinais, jogando as suas armas letais. Então, isso tudo por quê? O que aconteceu? As Torres Gêmeas nos Estados Unidos, uma catástrofe que trouxe uma mudança radical no mundo. Olha, o que estamos vivendo no século XXI em 2020? No século, olha o que está acontecendo. Isso vai trazer uma grande mudança nessa década. Pode ter certeza disso. Pode esperar, posso estar errado, muito errado. Meu conhecimento é limitado em algumas áreas, mas a gente começa a perceber por aquilo que a gente lê, estuda, aprende. Vai haver uma grande mudança nessa década que está chegando. Vai haver uma grande mudança nessa década até 2030. Então, assim como vai haver uma mudança lá fora, temos que ter uma mudança aqui dentro do nosso coração e uma mudança aqui em relação às coisas de Deus. E olha, em meio a tanta coisa pesada que nós vemos Abacuque viver, conviver, passar, sentir, ele expressa a sua confiança em Deus. Por isso que não
podemos tirar dos nossos lábios o cântico de gratidão. Por isso que nós não podemos tirar dos nossos lábios o cântico de confiança. Ele diz, mesmo assim, olha o que ele fala, vai faltar fruta, o azeite, a uva, o suco, vai faltar a carne, mesmo que falte tudo isso no contexto dele, não estamos dizendo que vai faltar nada agora no nosso tempo, entenda bem, no contexto dele, na vida dele, ele expressa o que nós devemos expressar, um cântico de ação de graças. Ainda assim, apesar de tudo isso que esteja acontecendo, que está acontecendo, ou que vai acontecer, apesar de tudo isso, Abacuque diz, darei graças ao Senhor. Eu estarei louvando a Deus, o meu Salvador, estarei rendendo graças a Ele. Aí que entra os nossos questionamentos, aí que entra a pergunta em relação à nossa postura. Estamos dando graças a Deus ou estamos murmurando? Estamos louvando a Deus ou estamos nos queixando? Estamos bendizendo o nome do Senhor ou estamos desacreditando o nome do Senhor? Olha que interessante, olha que coisa preciosa, olha que coisa interessante, né? Dar graças a Deus, em tudo dar graças. Né? Deus sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Abacuque, ele recebe essa palavra e em meio a essa palavra que ele recebe do controle de Deus, que Deus vai fazer, realizar, e aí ele expressa a sua alma, a sua alma se rasga na presença do Deus Todo-Poderoso e de uma forma muito maravilhosa ele coloca, olha, se faltar isso para mim, se faltar isso para mim, se faltar isso ou aquilo outro, eu te darei graças, aleluia, eu te louvarei, eu te glorificarei, eu te renderei graças. Talvez você fale assim, ô pastor, ô Fernando, você não está na minha pele. Não, eu não estou na sua pele, nem você na pele de Abacuque. E olha o que Abacuque fala. Então nós não estamos nessa questão de estarmos na pele de um ou de outro, nós estamos nos apegando na Bíblia Sagrada, estamos nos apegando na Palavra de Deus, estamos nos apegando nessa palavra que nos sustenta, que é como uma âncora, como nós já falamos em alguma publicação nossa, é uma âncora do nosso navio em meio a esse mar violento que nós estamos vivendo. A Bíblia é nosso farol em meio a essa tempestade, deste mar de tempestade revolto que nós estamos. É um farol para nós conduzirmos a nossa embarcação, a nossa vida, a nossa família, os nossos empreendimentos, a nossa vida financeira. Ela é como um farol que nos ilumina. Olha, não passe por aqui, não entre por ali, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É a Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, é a nossa âncora em meio a tudo isso. É a nossa âncora, é o nosso auxílio em meio a todas essas coisas. É Ele que vai nos sustentar, vai nos trazer em nós a esperança de que nós seremos protegidos, você será protegida, sua casa será protegida, o seu lar será protegido, glória a Deus, aleluia, você será protegido. Aí você fala assim, mas eu estou começando a perder as coisas. Você será protegido, aleluia. Você é mais importante que coisas, você é mais importante que alguma outra coisa, você é precioso, é a sua vida que não pode se perder, aleluia. É sua alma que não pode se perder. É a sua alma que não pode naufragar neste mar de que nós estamos enfrentando. E para tanto, devemos nos comportar como Abacuque. Viveu numa época violenta, companheiro, violenta. Os profetas nossos, os nossos reis, que viveram no Antigo Testamento, no início do Novo Testamento, e no decorrer da história humana, sempre houve catástrofes.
coisas estranhas. Samaria passou por uma fome violenta, mas tão violenta, que as pessoas começaram a vender os seus filhos para serem mortos e serem comidos, irmãos. Olha! Então, a cabeça de um burro em Samaria, uma época, valia muito dinheiro, porque o povo estava com fome. A fome assolou. Olha a história bíblica. A família de José estava no Egito. José, aliás, a família de Israel, de José vai para o Egito. A sua família começa a passar necessidades nas suas terras. O que eles fazem? Eles vão para o Egito. Por quê? Havia fome na terra deles. Olha, quando Ruth quando o seu esposo vai para as terras de Moabe, né? Moabe vai para as terras. Olha a fome que assola. Eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou acabar fugindo aqui. A gente vai estar encerrando. As fomes que assolam, já assolaram essa humanidade, né? E Deus vai guardar você. Deus sempre está guardando, protegendo, livrando. Né? Então, Abacuque, para nós encerrarmos e a gente entender, Abacuque estava num momento difícil. Difícil. Profetizando numa época difícil. Servindo a Deus numa época difícil. Servindo a Deus numa época que não era tão confortável. E o que Abacuque fala? Ainda que não tenha nada, eu te darei graça, Senhor. Eu louvarei o Deus, o meu Salvador. Não falte nos nossos lábios o cântico de louvor, o cântico de gratidão, de confiança em Deus. Confie no Senhor. E Ele vai te sustentar. Sustentar a tua casa, a tua família, de uma forma sobrenatural e poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Maravilha, né? É bom eu ouvir essas coisas, eu gosto de ouvir. Acalma o nosso coração, não é verdade? Que Deus te abençoe muito e poderosamente. Nós vamos orar, pedindo aqui esse Deus maravilhoso, esse Deus, o nosso Salvador, nos guarde, né? O Senhor é a nossa força, Ele torna o nosso andar firme, né? O nosso andar firme, e também nos faz como andar firme como a costa, e nos leva para a montanha onde nós estaremos seguros. Aleluia! Maravilha! Glória a Deus! Maravilha! Ó, nós vamos orar pela Inayara, que pede oração para o Fred, a Tânia e o Jonatas. Olha só, a Inayara que pede oração para o Fred. Eu acho que esse Fred eu conheço ele, essa Tânia eu conheço. E esse Jonatas eu também conheço. Maravilha, né? A Alessandra que pede oração para os casados para sempre. Ô, irmã Alessandra, legal. É um curso que nós temos na igreja. Nós vamos estar modelando esse curso para continuar de uma forma bem bacana, viu? A gente já esteve conversando com o pastor Miguel e tem umas ideias bacanas. Nós vamos começar a implementar esse trabalho, em nome de Jesus. E o irmão André pede oração para a sua família e para o Colégio Conexão, a equipe de trabalho e para a igreja de Nova Era. Obrigado, grande André, nosso irmão em Cristo. Então, vamos orar por você, vamos orar por esses nomes e vamos orar por você no nome de Jesus. Amém? Reclina a sua cabeça onde você estiver, você podendo, e vamos orar. Nosso grande Deus e nosso eterno Pai. Meu Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela orientação de Abacuque, que mesmo, meu Deus, em meio a tantas faltas que ele colocou, ele nos ensina, meu Pai, que nós devemos dar graças ao Senhor, louvar o nosso Salvador,
porque é Ele que firma os nossos passos e nos leva para as montanhas aonde estaremos em segurança. Pai, eu quero colocar nesta hora a vida destas pessoas que pediram oração. Quero colocar diante do seu altar todas as pessoas que estão nos ouvindo ou aquelas que irão nos ouvir, ó Deus, por outras plataformas digitais. Meu Deus, alcança cada um de uma forma sobrenatural. Alcance, meu Pai, a família, suas necessidades, os seus desamparos. Venha socorrer cada um, meu Pai, de uma forma preciosa e poderosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus Todo-Poderoso, confiantes no milagre, confiantes na Tua palavra, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. E amém, Jesus. Amém. Maravilha. Programa Liberdade e Vida, ele vai ficando por aqui. Amanhã nós nos encontramos outra vez às 9h30 da noite ou amanhã, meio-dia, no programa Encontro com a Palavra. Amanhã, de segunda a sexta-feira, 1h da tarde, de 1 às 7, nós estamos ali na igreja para poder te ouvir, te aconselhar, te ajudar, orando por você, te abençoando no nome de Jesus. Quero agradecer aos dizimistas e ofertantes, você que deseja estar cumprindo com a sua vida cristã. A igreja sempre está lá 1h, de 1 às 7, lá para você poder nos ajudar com a cesta básica, que graças a Deus tem nos ajudado bastante, a ajudar outras pessoas. Enfim, vamos continuar a nossa vida cristã, com fé e confiança na presença do nosso Deus precioso e maravilhoso. Amanhã nós nos vemos, tá bom? No programa Encontro com a Palavra, e à noite, se Deus quiser, em nome de Jesus. A todos uma boa noite, um grande abraço, muito obrigado por você ter nos ajudado, estar nos ajudando a ajudar as pessoas. Deus te abençoe de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus, tá bom? Amanhã a gente se vê, se Deus quiser, em nome de Jesus. Indo lá no YouTube, faz a sua inscrição, dá um sinalzinho de legalzinho lá para nós termos uma plataforma lá ao vivo também, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço em nome de Jesus e uma boa noite na presença do nosso Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.